É uma frase que eu levo para a minha vida até hoje. Que lugar de mulher é onde ela quiser estar, não onde querem que ela esteja. Fala, vida boa! Tudo tranquilo? Data especial, 8 de março. Aproveitar e dar o meu feliz Dia das Mulheres aqui, começando esse podcast. Uma homenagem a todas vocês que trabalham na área da indústria ou não, mas que simplesmente vamos aproveitar essa data aqui e fazer uma homenagem com esse tema do podcast hoje, Mulher Engenheira. Eu acho que vai homenagear, seja você engenheiro ou não, mas vai homenagear todas as mulheres da forma que a gente consegue aqui no nosso podcast. Joia? Bom, a gente quer falar um pouquinho assim, muitas vezes as pessoas querem simplificar o que acontece no dia a dia. O ambiente da engenharia ele é majoritariamente masculino, isso já é conhecido. Mas mais do que isso, o conhecimento da mulher, a capacidade, isso já está consolidado, ninguém discute mais isso. E a gente precisa entender agora, porque a pergunta certa não é se a mulher pode ou não participar do ambiente. É como é o papel dela na liderança, como é o papel dela administrando equipe, como é o papel dela assumindo responsabilidades. É isso que a gente vai tratar hoje. A gente não quer aqui romantizar o papel da mulher, a gente não quer tratar disso. Vamos trazer, eu trouxe uma pessoa muito especial para vocês aqui, justamente mostrar a experiência dela. Ela já está há um bom tempo na indústria, tem cara de novinha, ela é novinha, mas já está há um bom tempo na indústria aí. Vamos aproveitar essa experiência que ela tem, trazer o depoimento. Acho que vai ser bem legal esse episódio e vai ser casa bem com a data de hoje. Joia? Bom, eu sou César Feijó e esse é o Automação com Vinho. Aqui a gente fala de tecnologia, de indústria, de automação, sempre um bate-papo leve, regado a um bom vinho. Se você ainda não pegou o seu vinho, dá uma pausa aí agora no vídeo, vai ali na geladeira, pega aquele vinho, bota numa taça para poder acompanhar junto com a gente aqui e bater nesse bate-papo. Joga nos comentários aí o que você achou do episódio. Se quiser mandar alguma pergunta para Marcela, você já viu o nome, né? Marcela aí já viu na capa, né, do vídeo? Se quiser mandar uma pergunta para Marcela, depois ela vai responder lá nos comentários também. Deixa a sua pergunta aí. Se você puder, ser membro do canal, você tem R$ 7,99 por mês, você vai poder colaborar com o canal, ajudar a manter nossa estrutura aqui, a trazer outros convidados tão interessantes quanto Marcela a gente está trazendo hoje aqui. Joia custa R$ 7,99 por mês, vinho reserva. Você vai poder assistir os vídeos de forma antecipada, não vai ter propaganda durante o podcast e vai ajudar a gente a construir esse mundo aqui, esse nosso nicho de mercado de automação, de indústria, que é bem legal, que eu gosto muito e com certeza você também gosta. Bom, hoje eu recebo Marcela Taxma. Ela é técnica em mecatrônica e é graduada em engenharia elétrica, além de ter Green Belt e outras certificações. Atualmente, ela é engenheira responsável pela elétrica e automação na BYD Brasil. Com 23 anos e atuação sólida na indústria, trajetória construída em ambiente técnico, enfrentando desafios práticos de operação, liderança e tomada de decisão. Ao longo da carreira, ela acumulou não apenas resultados técnicos, mas também vivências que mostram como o posicionamento, preparo e consistência fazem diferença no ambiente industrial. Bom, Marcela, muito obrigado pela sua presença aqui. Seja bem-vinda. Imagina. Bom demais. Quando foi que você percebeu aí que a indústria, não é só a competência técnica não era suficiente no ambiente industrial? Bom, antes de começar a falar sobre esse momento, né, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres por esse dia tão especial, único também, né, não só a mulher profissional, mas também a mulher que é mãe, que exerce várias funções aí dentro de uma única pessoa. Várias jornadas, né? Várias jornadas, exatamente. Quando foi que eu percebi que esse momento realmente precisava ser mudado? Foi quando eu senti que eu estava tecnicamente preparada, extremamente preparada tecnicamente, mas eu precisava ir muito além do que isso. Porque para ser mulher na indústria, principalmente por ser mulher, você precisa ter um bom posicionamento. E para isso, para você ter um bom posicionamento, você tem que trabalhar isso dentro de você, né? Porque quando você está no seu ambiente de trabalho, você é observada não só pelo que você sabe, mas como você sustenta o que você sabe. É legal, né? E você começou nova, né? Isso aí. Pode dizer que a Marcela conhecendo dando aula, né? Foi.
Eu lembro, você era, bom, como toda a turma, né? Eram jovens estudantes que estavam começando na carreira. E você foi logo para o ambiente industrial? Você conseguiu a ascensão, carreira no ambiente industrial, logo no início da carreira? Consegui, com meus 18 anos, eu já comecei a fazer estágio em uma empresa, né? E fiquei estagiando durante um ano, em paralelo com o curso. A gente tinha essa flexibilidade, então eu trabalhava 3 vezes por semana e 2 vezes na semana eu estudava o dia todo. Oh, que legal, você conseguiu fazer um estágio que conseguia casar as duas coisas, isso, né? Consolidar. Muito Foi, legal. foi uma turma, né, que a gente conseguiu essa oportunidade. Aí depois de um ano eu consegui ser efetivada dentro dessa própria empresa. Show. Vamos brindar? Nossa. Saúde. Boa escolha. Parabéns pela escolha. Adoro ver você. Show de bola. E por que você escolheu essa área de engenharia? Veio de família? Foi algo seu? Como é que foi essa escolha? Bom, meu pai ele já trabalhava no ramo, né, de indústria e ele já era engenheiro. E quando eu percebi que eu precisava mudar um pouco, evoluir um pouco mais a minha profissão, foi quando eu comecei a entender que eu não estava só executando, eu estava tomando decisões estrategicamente. Então, foi quando eu consegui não só trabalhar como técnica, né, atuando, mas eu estava avaliando toda a questão de risco. Mas por que isso aqui está quebrando? O que eu posso fazer para melhorar? Então, estava tendo algumas opiniões já estratégicas. Então, foi Você nesse era aquela momento... criança que desmontava os brinquedos, não? Era um pouquinho. Foi uma grande oportunidade na minha vida trabalhar na parte de indústria, né, de seguir esse caminho aí que o meu pai já vinha desenvolvendo e, na realidade, foi até uma decisão meio que impensada naquele momento, né, porque a gente não conhece muito, não entende muito. 18 anos, né? 18 aninhos. Não sabe exatamente o que quer da vida no futuro, né? Eu mesmo fui fazer matemática, não sabia exatamente o que queria, família tudo engenheiro eletricista. Fui buscar fazer alguma coisa diferente também, essa mesma pegada, né? Com 18 anos. E você foi para que área? Eu trabalhei inicialmente como engenheira ou como técnica em elétrica. Então, eu vim desenvolvendo a parte técnica durante 10 anos. E aí, a partir daí, foi quando em paralelo, eu estava fazendo a formação, né, a graduação, a engenharia elétrica. E quando eu tive a oportunidade, após a minha formação, eu tive a oportunidade de ser uma gestora. E aí, eu só vim evoluindo e crescendo, né, a partir dessa minha virada de chave. E foi difícil? Você conseguiu assim, formou, teve a graduação, conseguiu ir para a área de gestão. Assim, é um desafio, né? Porque gestão envolve liderança, envolve comunicação. A gente estava falando no podcast passado aqui sobre a questão de comunicação. Então, envolve diversas outras competências, né? Para você conseguir chegar na área de gestão. E como é que foi essa experiência sua? Engraçado que desde quando eu comecei a trabalhar, né, na parte na área industrial, o meu gestor sempre falava que eu já tinha tendência para ser líder, né? Então, eu já trabalhava meio que ajudando ele nessas tomadas de decisão, na parte de estratégia mesmo. Foi o pontapé inicial para eu poder realmente partir para a área de engenharia e já começar a trabalhar isso internamente. Justamente por ser mulher. Né? Então, a gente tem que ter um olhar diferente, um comportamento diferente. Então, com isso tudo que foi acontecendo na minha vida, desde o início até a tomada de decisão de cursar engenharia e depois ser convidada, né, para participar do processo, tudo isso foi muito importante para poder estar tendo essa facilidade de troca de cargo, né? Os momentos mais marcantes na sua carreira foi ter ido para a área de gestão, ter iniciado na indústria. O que você disse que foram os momentos mais marcantes? Nossa, eu lembro como se fosse hoje. A fase mais impactante na minha vida foi quando eu fui contratada, né, de estagiária para ser técnica. Meu gestor, né, e os colegas, eles sempre apoiavam, me ajudavam, mas existia o processo produtivo que precisava andar. Então, como eu era nova, não tinha tanta experiência, se existia aquela questão de não querer que eu ficasse na área. Tinha um coordenador de produção que ele não me queria na área de jeito nenhum. Ele, quando dava um problema na máquina, trabalhava na parte de manutenção, né?
Então, manutenção é o quê? Quebrou, tem que colocar para rodar a máquina. Sim. E ele não me queria lá, dizia, não, eu não quero essa menina aqui, e fazia questão de ter uma outra pessoa para poder estar resolvendo o problema dele. Então, esse meu início foi muito impactante, porque eu precisava me blindar. Então, para me blindar, eu precisava mostrar uma Marcela forte naquele momento e não deixar isso me influenciar. E a partir daí que eu fui avaliando o que eu precisava melhorar, foi quando eu aprendi a me posicionar, né? Isso é muito importante, você se posicionar dentro de uma indústria, porque não adianta você só saber de que realmente se posicionar. E nesse momento eu comecei a estudar muito, levar as coisas para casa, pegava todo o manual do maquinário, levava para casa para poder estudar, para avaliar, para poder ser mais rápida. Então eu queria ser a melhor naquele momento, para mostrar não só para mim mesmo, mas para ele também. E você acha que ele não queria que você fosse para a área por algum motivo especial? O que você conseguia perceber ali? Existia alguma discriminação, alguma coisa assim? Uma dificuldade pelo fato de ser mulher, efetivamente? Sim, existia sim a discriminação. Engraçado que ele... Você ia falar uma coisa, né? Não, pode falar. Se existia sim a discriminação, era notório, porque eu não fui a única efetivada. Sim. E ele só tinha isso particularmente comigo. Então existia assim a discriminação. Assim, esse se posicionar deve ter sido, ao longo da sua carreira, não foi nem a primeira, talvez nem a única vez, né, que isso aconteceu, esse fato de você ter que se posicionar, ser firme nas suas colocações para conseguir abrir o seu espaço e criar o seu espaço, né? Não foi fácil. E isso eu levo para minha vida até hoje, porque em alguns momentos é necessário. É necessário você realmente se posicionar para poder as pessoas entenderem que você não está ali porque você é mulher, você está ali porque você merece. Essa competência, né? Assim, você foi contratada pela competência, você não foi contratada pelo sexo, pelo gênero, nem, né? Foi porque você realmente tinha capacidade, tinha formação, você tinha competência, você estava, né? Tinha liderança, conseguia formar liderança em equipe. E era equipe majoritariamente formada por homens naquela época que você liderava. Sim, era a única mulher. Era a única mulher. Uhum. Até hoje, onde eu estou na empresa atualmente, no meu setor, eu sou a única mulher da área técnica. É forte. Responsável pelos equipamentos. Uhum. E eu acho isso bacana. Engraçado que eu não me vejo como mulher. Eu não me vejo como uma coitadinha. Eu me vejo como um profissional. Isso que é importante, com certeza. E os seus colegas também te enxergam assim, né? A gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, né? Que você está muito feliz hoje na posição onde você está, que as pessoas te reconhecem pela capacidade, né? Você está vivendo um momento feliz hoje, né? Tô muito feliz. Eu sou uma pessoa bastante reconhecida dentro do meu ambiente de trabalho. Me procuram bastante para poder ter a tomada de decisão, para poder entender se o que está sendo feito está correto. E até os próprios, porque hoje eu trabalho numa empresa chinesa, né? Então, até os próprios chineses, eles precisam de um aval. Então, eles perguntam, Marcela, ela concorda? Tem algum e-mail oficializando isso que ela está concordando? Justamente pela responsabilidade, pela competência e pelo conhecimento também. E hoje o trabalho que você desenvolve é em que área? Como é que funciona hoje sua atividade no dia a dia? Consegue contar um pouquinho pra gente de como é que funciona isso? Vou dar um spoiler. Bom, hoje eu sou responsável pela parte técnica, né, das instalações dos equipamentos da BIG, da Divisão 11. Então, é baseado na parte técnica relacionada à elétrica e automação. Então, todos os projetos que entram na BIG, eles são avaliados não só por mim, né, mas tem todo o corpo técnico embaixo, né, que eu meio que trabalho também na parte de gestão, mas eu que aprovo todos os projetos e verifico se está faltando algum requisito para poder estar dentro das normas brasileiras, né, porque todos os projetos que estão vindo hoje, eles são basicamente todos feitos, né, fora do Brasil e tem que ser adaptado e verificado se está ok. Ou seja, você recebe o projeto hoje que é feito na China, com as normas da China, pensando, né, no mercado chinês, e você precisa validar isso aqui para o mercado nacional, se está adequado, se está dentro das NRs, das NBRs, mais ou menos por aí? Isso, exatamente isso. Então, eles fazem um projeto de acordo com as normas internacionais, né, eles usam também bastante as NBRs, né, e as aplicáveis para projetos, e a gente avalia a questão das NRs. Eles já têm um conhecimento já das NRs, né, por exemplo, que esse é usado bastante, que é bem conceituado, é a questão da NR12, né, NR10, né, e a NR12.
por conta da exposição ao operador, mas eles já têm um conhecimento, já tem empresas que tratam isso. E aí, claro que a gente sempre precisa de oportunidades. Isso é bem simples, né? Porque todas as empresas hoje, até as que já estão aqui no Brasil, a gente precisa estar fazendo essas adequações. E aí eles já entendem, já têm esse conhecimento, e aí a avaliação é feita a partir dessas normas. Vem muito diferente, obviamente assim, a cultura é diferente, é um mercado diferente, etc. Mas eles já estão conseguindo mandar o projeto para cá mais adequado para o mercado brasileiro ou ainda sofre, só curiosidade mesmo, tá de quem tá do lado de cá, ou ainda precisa muitas devolutivas, muitas revisões precisam acontecer? Como é que já tá, o chinês já está entendendo um pouquinho no mercado brasileiro, não? Já estou entendendo bastante. São pequenas modificações, principalmente relacionada à NR12. Porque a NR10 basicamente é a parte elétrica, né? E é muita informação que é necessário para poder estar colocando no painel. Questão do prontuário de NR10, isso tudo eles estão bem tranquilos em relação a atender essas normativas. Mas a parte de NR12, na China, eles são muito, como é que eu posso dizer? Eles são muito corretos, né? Então, se não pode ir até aqui, eles não vão. O Brasil não. O Brasil a gente sabe que não pode ir até ali, mas a gente tem que colocar uma barreira para não ir. E na China não tem isso. Sim. Por exemplo, guarda-corpo. O guarda-corpo, aqui, de acordo com a norma brasileira, é o quê? É 1,2 m, né? O mínimo, né? Lá não, eles são um pouco mais baixos. Então, são alterações mínimas que a gente precisa estar fazendo correções. Fazer algumas adequações, né? É isso. Você foi na China também, né? Eu acompanhei lá no LinkedIn, você esteve na China, foi conhecer a BYD lá na matriz, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí. Experiência maravilhosa. Eu quero voltar. Foi minha primeira viagem internacional. Eu recebi isso, não estava programado. Olha que legal, gente, não estava programado. E com um mês de empresa, meu gestor chinês falou, não, vocês precisam ir na China, porque vocês, como são responsáveis pelo projeto, né, aqui no Brasil, você tem que entender como é que são os projetos na China para poder já estar se antecipando. E lá o pessoal recebeu a gente super bem. Um local maravilhoso de se viver, de se trabalhar. Eles realmente gostam muito de trabalhar e eles adoram fazer isso. E a cidade também ela é impecável. Pessoas bastante simples, humildes. Que cidade foi você? Eu visitei Shenzhen e fui também... eu não me recordo aqui agora o nome da cidade, porque são nomes bem diferentes, tá? Me ajudem. De pronunciar, né? Para a nossa cultura é diferente. Né? Shenzhen e... Quantas horas de voo? De viagem, de voo não, mas de viagem. Mais ou menos 2 dias, viu? Porque eu pego dois voos, né? O primeiro voo é até São Paulo, geralmente, já tem até voo direto já para São Paulo. Mas aí daqui de Salvador para São Paulo, de São Paulo para uma primeira parada, que a primeira parada foi no Bali, indo, né? E depois de Bali, aí peguei um outro voo para poder ir para a China. São mais ou menos 2 dias aí. Como é que foi esse impacto cultural que você sentiu da diferença, né, da cultura da forma de produzir? Porque você já tinha experiência em outras indústrias aqui no Brasil. Não na indústria automobilística, mas você tinha, né, experiências em outros processos. Como é que foi perceber essa diferença da cultura do chinês e a cultura do brasileiro? Pelo que você me comentou aqui, eu já percebi que o chinês ele segue muito mais as regras do que o brasileiro, né? Então, mas alguma coisa a mais você percebeu de diferença na cultura, assim? Relacionado à parte profissional, não, né? Eles são bem corretos, né? Como eu já tinha comentado com você. Então, se a regra é essa, eles seguem a regra à risca. Se precisa, até a hierarquia também, eles seguem bastante isso, coisa que nós brasileiros algumas vezes não, né? Mas é uma coisa que eu também vi que eles são bem corretos em relação a isso. E a parte da cidade, o que acabou que tive um pouco de impacto em relação a isso cultural é a questão da alimentação. A alimentação, porque eu sou baiana, mas não gosto de pimenta. E os chineses adoram pimenta. E aí foi muito difícil comer alimentação com pimenta em tudo. Muito difícil. Tem alguns bichinhos que dizem, né? A cultura é diferente, né? Na alimentação, não só na pimenta, mas a proteína é um pouco diferente. Tem grilo. Quem aqui já comeu grilo? Grilo. Você experimentou? Não tive coragem. Não teve coragem de experimentar o grilo? Não tive. Dizem que parece com camarão.
que é bastante crocante, né? Mas não tive coragem. Não teve coragem de Não. experimentar o grilo, não. Tá, voltando para o ambiente, assim, aqui a legislação tem lá 8 horas por dia de trabalho, etc. O chinês também tem essa questão, assim, no número de horas trabalhadas, porque o que a gente aprende é que o chinês trabalha muito mais horas do que o brasileiro ou o latino em geral. Isso é verdade? Acontece mesmo? O número de horas trabalhadas é diferente da legislação? Acontece, sim. O horário deles, por exemplo, assim, eles até iniciavam meio próximo que o mesmo horário que o nosso, que era 8 horas, e terminava às 17, 18 horas mais ou menos. Mas sempre tem o que de trabalhar em extra, então eles trabalham extra, não tem aquela regra que nem aqui no Brasil, você trabalha 7 dias, tem que ter um dia de folga, né? Remunerado. Não, lá não, se precisar trabalhar, você vai trabalhar. A legislação trabalhista é diferente, Sim, né? trabalhista, Do que a gente diferente. está É cultural acostumado. mesmo da cidade. Em termos de tecnologia, a fábrica da BYD lá realmente é tecnológica, porque assim, os veículos realmente hoje em dia estão diferenciados, né? O mercado brasileiro realmente absorveu o carro da BYD hoje em dia é bem aceito no mercado, né? E todo mundo fala bem, elogia a questão da tecnologia que está envolvida no carro. Você percebeu isso lá na linha de montagem? Sim, eles são extremamente inteligentes. Eles otimizam o processo, né? Então, o que era gargalo aqui, porque eu já trabalhei em outra montadora, né? Trabalhei na Ford. Você trabalhou na Ford também, foi? Na Ford. Massa. Eu falei que não, então na verdade você trabalhou. Trabalhei na Ford. Então, eu consegui, né, fazer essa comparação de uma linha automotiva, por exemplo. Então, a Ford, ela tinha um processo muito compacto, muito justo, né? E muitas pessoas fazendo operações juntas, né? E na BYD, não. Na BYD, eles fazem o processo mais limpo. Eles conseguem otimizar a área de forma que consigam fazer as atividades sem ter muita poluição visual. Então, todas as operações que eles fazem, eles têm um espaçamento para poder estar fazendo essa operação. Então, tanto que é muito maior, né? A montagem dos veículos, eles têm muito mais tecnologia relacionada à transferência de um lado para o outro, a tecnologia de aperto, a tecnologia de manuseio. Na Ford tinha alguns equipamentos que eram feitos manual, na BYD não é. Então, eles são extremamente inteligentes. Extremamente. Eles realmente têm a minha admiração. E em termos de automação, você comentou, né, que muitos processos que eram feitos, criavam-se os Pokayokes para evitar falhas, né? Mas o processo que você comentou, né, que na Ford eram manuais e que lá era automático, mas o que tem de diferença de automação aí do que a gente está acostumado aqui no Brasil, do que você viu lá na BYD? Você consegue contar um pouquinho de diferença? Na automação especificamente? Na automação específica, eles usam muito a parte de normas internacionais, então eles trabalham apenas com Siemens, né? Então toda a tecnologia que existe na parte da montagem que eu fui, na realidade, ela é um pouco bem parecida com aqui que a gente tem no Brasil. O que difere é a tecnologia de montagem. Né? Por exemplo, eu preciso transportar de um carro para um lugar para o outro. Então, aquela tecnologia, aquela arquitetura... O elevador, exato, é diferente. Então, tem muito sincronismo, muitos encoders, coisas que, na parte da linha de montagem, que é diferente do que tinha aqui no Brasil na época, né? Uhum. Mas existem outras fábricas que estão sendo construídas ainda, como a própria mídia já divulgou, né? E essas outras fábricas já têm um pouco mais de tecnologia no processo, que é a parte de pintura, né? Soldagem, tem muitos robôs, muita instrumentação, a automação de malha fechada é muito mais completa. A montagem, que é o que a gente tem hoje, é uma área basicamente mais dedicada a processos de montagem mesmo operacional. E o que está vindo para o Brasil é a mesma tecnologia que você viu lá? A mesma tecnologia. O mesmo grau de automação que você viu lá, você tá vendo aqui também? Sim, bastante. Deixa eu voltar um pouquinho naquele tema lá que a gente estava falando, né, da questão dos desafios que você enfrentou ao longo da carreira, pelo fato de você ter um ambiente majoritariamente masculino no ambiente de trabalho. Primeiro você comentou, né, alguns líderes seus, chefes, não queria que você fosse no ambiente. Você pode contar alguns exemplos que você teve que enfrentar aí para conseguir e superar? Posso.
Vou tentar explicar mais ou menos uma situação que aconteceu comigo, né? E que foi o gatilho para poder realmente entender que as coisas não podem mais continuar como estavam. Existia uma linha de processo onde se fabricava... Hoje eu posso falar que a indústria está fechada. Existia o processo de montagem de vela de ignição. E aí, nesse processo, existia um forno. Esse forno, ele aquecia, né, para poder fazer aquela parte de tratamento do vidrado na vela. E, por algum motivo, esse forno parou de aquecer, né? Foi coisa bem simples, foi bem no início mesmo. E não se entendia por quê. Aí, o motivo que ele parou de aquecer. Então, o coordenador, consequentemente, chamou o responsável pela linha, que era eu, na época. E nesse momento que chegou, na verdade, ele não chamou meu nome, ele chamou uma pessoa para lá resolver. E precisava que trocasse uma resistência. A resistência do forno. E nessa época, quem fazia a troca de resistência eram os técnicos. Só que eu era mulher. E quem fazia a troca dessa resistência tinha que ser 2 homens. E aí, o que é que eu fiz? Eu mesmo fui trocar a resistência e troquei sozinha. Então, foi um momento de eu, realmente, ele não queria lá. Não, o que essa menina tá fazendo aqui? Ela não vai conseguir fazer essa atividade. Chama não sei quem, é o nome do outro técnico, para poder vir aqui fazer, porque eu preciso que o processo ande, que o processo realmente seja resolvido com mais rapidez. E aí, nesse momento, não, eu vou conseguir trocar. Então, eu desmontei tudo, né? A parte do forno, desliguei os termopares, desliguei a alimentação. Antes de, claro, desligar tudo, né, gente? Tem que fazer o power out, fazer o bloqueio do painel. E aí, existia um dispositivo que você colocava, as resistências eram desse tamanho, mais ou menos. Eram 4, né? A resistência normal. Aí, então, tinha que colocar o dispositivo e tirar. Então, por isso que tinha que ter 2 pessoas. Então, eu mesmo fui lá e tirei sozinha. Nem teve outra pessoa. Não teve outra pessoa. E aí, quando eu estava terminando de tirar a resistência, o colega estava chegando para poder me ajudar. Então, eu consegui fazer, e nisso, ele só ficou o tempo todo me olhando, vendo, fazendo aquela atividade, né? Para poder verificar, se certificar que eu realmente ia fazer. Então, eu consegui fazer a troca da resistência. Isso foi um momento, tá? Mas tiveram vários outros. O que você dá de conselho? Porque, com certeza, você deve ter ouvido muita piadinha, muita conversa de pessoas falando não próximas de você, mas para que você ouvisse, provavelmente, alguma coisa assim. O que você dá de conselho para as mulheres que estão começando na indústria, que você viveu e você consegue passar essa experiência? Bom, o conselho que eu dou é a blindagem. Você tem que se blindar emocionalmente. Senão você pode cair em uma tremenda depressão ou até querer mudar de profissão por conta disso. Então, principalmente nos dias de hoje, onde a mente da pessoa está sendo um pouco mais fragilizada facilmente. Então, antes de você tá trabalhando ou durante, fazer esse processo de blindagem, de posicionar, de entender que você está ali porque você merece e não deixar que as coisas aconteçam ao contrário porque alguém está falando que você não vai conseguir. A comunicação é diferente? Você percebe que para você se comunicar com a sua equipe é diferente de um outro engenheiro que está lá na empresa para se comunicar? É diferente. É diferente? É diferente. Eu já sofri também uma outra situação em uma outra empresa, onde eu era responsável pela subestação. Aconteceu um incêndio, né, na vegetação, e o meu gestor, ele simplesmente não quis que eu fosse. Eu pedi para o colega, porque como é distante, né, do local da subestação até onde eu estava, precisava de alguém para poder fazer esse deslocamento, né? Então, ele falou que eu não precisava ir, que eu não ia resolver nada. E aí, nesse momento, foi uma outra empresa, e ela é totalmente masculina, tanto que essa empresa ela faz programas diários, semanais, de diversidade, de apoio, de inclusão, o tempo todo. E, inclusive, gente, esse gestor não está mais trabalhando nessa empresa. Então, esse momento foi um outro momento também que bem delicado na minha trajetória desses anos aí. De trabalhar com essa comunicação. O que você acha que é a melhor forma da gente... a gente tem sistemas de cota, a gente tem sistemas, né, de trazer mulher, porque cota para negro. Você acha que efetivamente é uma melhor forma de se trabalhar? Ou você acha que você tem mulheres competentes que não precisariam disso suficientemente no mercado, né?
Óbvio assim, a gente vai na sala de aula, vou lá falar, eu tô dando aula na área técnica, né? Então, assim, obviamente tem muito mais... Hoje tem muito mais homens na sala do que mulheres. Mas a formação técnica das mulheres, se vacilar, eu acho que são melhores do que as dos homens. A formação é muito melhor, muito mais competentes. Não estou generalizando, né? A ideia não é essa. Mas o sexo, especificamente, não faz diferença nenhuma ali na formação. Então, beleza. Quando você chegar lá para a seleção, vocês vão ter mais homens? Provavelmente, porque no mercado tem mais homens, né, trabalhando na área técnica. Mas o que você acha que é a melhor forma aí da gente conseguir selecionar? O que você sugere? Bom, na minha opinião, cota não é legal. Uhum. Não é legal porque quando você entra numa empresa que trabalha com cota, você acaba sendo criticada indiretamente ou você ouve comentários ao redor que você está ali porque existe a cota. Então, a cota acaba aqui criando um certo desconforto dentro da empresa, achando que poderia ter outras pessoas que não estão porque existe a cota e isso acaba tirando a sua credibilidade profissional. Então, o interessante seria realmente por mérito, né? Então, você tem que estar realmente ali porque você conhece, porque você merece, porque você é um excelente profissional, não porque você é mulher. Você me contou do processo seletivo na BioID, né? Em off aqui, que eu tô... E efetivamente você observou ali, você sentiu que você entrou por competência, não foi por questões de, né, de cota, de nada disso, não. Você... A pessoa analisou o seu currículo, como é que foi isso? Como é que foi esse? E o inglês também, como é que... Foi engraçado esse processo seletivo, porque eu estava muito nervosa, porque eu trabalho na BG há fazer 2 anos, né? E nunca foi prioridade para mim ter o inglês, tecnicamente, nem o inglês avançado, nem intermediário, porque eu nunca fui cobrada por isso. E também porque eu tinha outras prioridades, né, no passado, que aí não surgia a necessidade de estar investindo nisso. Então, eu fiquei super nervosa para poder fazer esse processo seletivo, porque o gestor que me entrevistou, ele é chinês, ele fala inglês. Mas, por minha sorte, tinha tradutor lá. E, nesse momento, me apresentei em inglês, eu realmente não tinha o conhecimento que eu tenho hoje no inglês, eu até agradeço muito, não só a Deus, para o meu esforço e a oportunidade que eu tive de estar entrando, porque me fez evoluir muito como profissional, como nessa questão de estar tendo mais habilidade, né, para estar se comunicando. Hoje eu consigo me comunicar. E eu não sabia. Então, engraçado que minha filha me ajudou, viu, a treinar o inglês e tudo, né? E nesse momento que eu fiz a apresentação toda em inglês, mas quando eu fui começar a fazer a explicação técnica, comecei a falar em português. E aí a tradutora começou a traduzir. E aí, no primeiro momento que eu terminei de falar sobre a minha trajetória toda, né, em português, ele me falou no mesmo momento que eu tinha sido aprovada. Então, eu fui aprovada pelo meu conhecimento, realmente. Não porque eu sou mulher, inclusive eu realmente sou a única mulher do setor, mas porque realmente ele viu que eu tinha conhecimento. Tudo que está sendo questionado está sendo respondido à altura. E a Marcela, mãe, engenheira, como é que consegue dividir essa carga horária aí, essa jornada para ser mãe, para ser engenheira dentro da indústria automobilística, que também é puxada? Como é que é dividir isso aí? Jornada dupla, né? Jornada dupla. Eu tenho muito orgulho da mãe que eu sou hoje e da filha que eu tenho também, porque eu acredito, que foi uma coisa que eu comentei com você, que a fase que mais marcou a minha vida não foi só o início, não foi só o desafio de ser profissional, de ser competente, mas foi o momento quando eu descobri que eu estava grávida. Nesse momento eu sofri, durante 8 anos, um assédio moral dentro da própria empresa. Porque eu tinha acabado de entrar dentro da empresa, né? Então tinha 2 meses e aí acabei engravidando com 28 anos, já estava velha já, né? 28 anos. Hoje em dia cada vez mais tarde. Né? Então estava com 28 anos, estava numa idade boa para engravidar. Sim, com certeza. Só que eu tinha acabado de entrar na empresa, né? Então eu fiquei muito preocupada de como falar isso com o meu supervisor na época. Mas aí, quando eu tive que falar, eu tive muito problema. Minha gravidez foi muito complicada. Tive descolamento de placenta. Teve que me afastar algumas vezes por conta disso. E nesse momento que ele descobriu que eu estava grávida, ele tirou todos os meus acessos. Eu era especialista de automação. Eu tinha saído da área técnica. Isso já foi no meado da minha carreira.
Eu tinha saído da parte técnica e eu estava iniciando a parte de especialista de automação. Eu tinha sido técnico de automação, eu estava indo para especialista. Então, ele tirou todos os meus acessos. Tirou o notebook, tirou a minha senha, tirou a senha do notebook, tirou todas as minhas ferramentas. Então, eu fiquei vegetando dentro da empresa, sem poder fazer nada, porque eu não tinha acesso, não tinha autorização. Ele achou que era uma doença, a gravidez. Fora os comentários, né? Fala Que como as gestor piadinhas. não deveria ter, mas ele tinha, ele fazia várias piadas, né? Então, assim, hoje eu tô conseguindo até falar de boa. Eu pensei que eu ia chorar, ainda até comentei com você aqui. Nossa, quando eu começar a falar sobre isso, eu vou chorar. Mas foi um momento muito ruim, porque a gente tá grávida. A gente fica mais sensível. Então, nesse momento, eu chorava todos os dias. E você acabou ficando dentro da empresa sem atividade. Sem atividade. Aí eu chegava todos os dias. Todos os dias para trabalhar e sem computador, porque sem computador hoje em dia você não faz nada. Já viu um especialista de automação? Sem computador, não tem condições. atividade. E isso não subia para a gerência, para outros setores, para conseguir fazer? Subiu para o sindicato. Um colega meu se sensibilizou, né, com a situação, subiu para o sindicato na época era muito forte, né? E aí ele mudou de turno, foi quando minha vida começou a melhorar. Depois que eu fiquei esses 8 meses, né, trabalhando, foi logo no finalzinho da minha barriga, né? Que aí quando realmente ele mudou de turno, eu comecei a ter meus acessos voltar. Sim. E eu amo programar, você não tem noção. A coisa que eu gostava muito de fazer era IHM, aquela parte do desenvolvimento de imagens, de animações. Então, eu sempre gostei muito de fazer isso. E você tirar uma coisa que você ama, né? Por conta de você estar grávida, por você ser mulher, simplesmente você existir, me destruiu totalmente. E o que fortaleceu você depois disso aí? Minha filha. O nascimento da filha mudou completamente. A Marcela mãe é outra mulher hoje. Água aqui, ó. Joga uma água aí. Joga uma água pra dentro aí pra gente... Como é o nome da sua filha? Monique. Monique. Ela tá assistindo, com certeza. Absoluto. Tá vendo a mãe aqui participar do podcast. Eu digo pra ela que ela vai ser minha melhor versão. Aprimoradíssima. Você acha que ela vai pra área também? Técnica? Ela quer ser médica. Ela quer ser médica? Ela quer ser médica. E todo mundo que me conhece sabe que a nossa ligação é além, né? Sou mãe, carreira solo, sou mãe solteira. Então, por decisão, né? Por não querer ter um relacionamento complicado. E a gente está muito feliz. Eu crio minha filha para ela ser forte. E ela é uma criança forte. Tá com muito quantos anos forte. hoje? 12 anos. 12 anos. 12 anos. Ixi, eu tenho uma filha também que quer ser médica desde sempre também. Minhas filhas tudo para área de humanas, área de saúde, não tem ninguém quis vir para a área técnica, não consegui arrastar. Eu tenho 2 meninas, não consegui arrastar elas para a área técnica também, não. Oh. Não, mas é a escolha de cada um, né? Eu respeito, obviamente, né, o desejo. Eu acho que a gente quer que os filhos sejam felizes e é o que eu falo, assim, poxa, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, mexo com automação de manhã, de tarde e de noite, mas eu sou feliz no que eu faço, cara. Eu faço com felicidade, eu gosto do que faço, do que trabalho. Então, tem uma frase que diz, né, que faça o que gosta que você nunca vai precisar trabalhar, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Minha vida é estar fazendo o que gosta. Acho que isso é um diferencial grande, né? Com certeza. Do nosso trabalho. É diferente, né? Quando você faz o que você gosta. Exato. E como é que você consegue conciliar aí os momentos de Monique, de estar presente na escola, mas de você ter que trabalhar, ainda mais carreira solo, né? Mãe solteira. Como é que você consegue administrar isso? Como é que funciona esse dia a dia aí de... Ainda vim fazer podcast. e o Feijó ficar ali enchendo o saco, insistindo para vir. Jamais, é um prazer. Para vir prazer. dar seu depoimento aqui. É um prazer imensurável estar aqui. Inclusive, eu ia agradecer, mas no início, mas eu vou agradecer agora a você. Obrigado, né, pelo convite. Eu me sinto muito honrada por estar representando todas as mulheres, justamente nesse dia tão importante para todos nós. Mas voltando, né, para a questão de conciliar.
Hoje, como eu te falei, eu crio minha filha para ela ser forte. Então, quanto menos ela depender de mim, é melhor para mim, para ela, para o desenvolvimento dela. Então, hoje é mais tranquilo. No passado, não. No passado, eu tinha uma pessoa maravilhosa comigo. Minha mãe também me ajudou muito, principalmente para me formar. Que eu já estava grávida, né, quando eu me formei. Quando eu comecei a estudar, eu já estava grávida. E aí, minha mãe, ela falava assim, você vai estudar. Vá que eu vou ficar com sua filha. Ela já tinha nascido, Monique, eu estava pensando em parar. Uhum. Então, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. E também tinha uma pessoa que ficava comigo todos os dias da semana, dormia comigo. Hoje, como o Monique está maior, é mais tranquilo. Mas ainda eu tenho algumas, né? Tem que estar presente o tempo todo. Então, hoje, todo momento que eu puder estar com ela, eu faço questão. Eu até trazer ela, não, mamãe, não quero ir não. Pão de queijo ela tem aqui para comer, se ela quisesse. Ela ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha? Oh, mas podia ter vindo, não tem problema não. A gente ia falar aqui. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui pra gente respirar. Como é que você começou a assumir a posição de liderança, né? Como é que essa área de liderança lhe tocou de você conseguir começar a liderar a equipe majoritariamente masculina, né? Como é que foi essa transição aí? De você lidar né, com equipes masculinas? Por incrível que pareça, foi na mesma empresa que eu sofri o assédio moral quando eu estava grávida. Você vê a virada de chave, né? Depois que minha filha nasceu, eu pensei, não, vou me demitir. Não vou trabalhar mais, mas muito pelo contrário. Mas mesmo assim, eu vou dar o meu máximo, mais do meu 100%, para poder mostrar, pelo menos ter o meu legado dentro da empresa. Saber que Marcela realmente é uma excelente profissional. Porque no momento que eu estava grávida, isso foi tirado de mim. Então, eu não estava mais grávida, eu poderia exercer meu papel tranquilamente. Então, nesse momento, eu comecei realmente a desenvolver, a trabalhar pesado, ia trabalhar finais de semana, passar roda horária, eu trabalhava no startup, ia 4 horas da manhã, não tinha isso comigo, eu ia todos os horários necessários que precisasse eu estaria disponível. E nesse momento eu comecei a ter mais tomada de decisão como liderança, fiquei no lugar no meu líder na época, mesmo sendo especialista. Então, com isso tudo, eu fui sendo observada, por isso que às vezes você tem que estar preparada. Você não tem que se preparar para a oportunidade, você já tem que estar preparada quando a oportunidade chegar, porque quando ela chega rápido. Né? E você está pronta para ela. E você só precisa estar pronta. Então, eu já vinha desenvolvendo, eu fazia questão de estar ali junto, tomando decisão. E foi um momento crucial, decisivo, foi quando deu problema num elevador lá, e tinha várias pessoas querendo entender por que não estava rodando, já tinha meio turno já, a linha parada. E eu simplesmente chamei os meus chefes já estavam em torno todos. Toda a gerência já estava lá em volta do equipamento. Todos. E foi nesse momento que foi o meu diferencial. Foi quando eu trabalhei sob pressão. Aí meu gestor falou, naquele momento que eu vi você trabalhando sob pressão, eu sabia que você estava 100% preparada. E foi o ponto crucial para decidir quem queria assumir a vaga de liderança no momento que teve a oportunidade. Então, isso foi lembrado, isso foi puxado no momento que teve o processo seletivo. Uhum. E eu ainda eu fui bem corajosa, antes de saber que eu estava sendo benquista, né, para ser a líder. Eu fui e chamei o gerente da área. Falei assim, eu quero que você me dê uma oportunidade, eu estou me formando. Eu falei com ele assim, chamei ele na mesa e falei, eu quero que você me dê uma oportunidade. Eu sei que tem outras pessoas participando do processo, mas eu gostaria que você me desse essa oportunidade de mostrar que eu sou capaz de ser uma boa líder aqui dentro. E eu consegui. Ele foi um gerente, ele foi um dos que realmente quis que eu ficasse na vaga, e o meu gestor também. Então, isso é muito gratificante, né? Saber que você está no caminho certo, que você está trabalhando certo. E eu realmente visto a camisa que estou trabalhando, eu me dedico de verdade. A gente tem um quadro aqui no podcast chamado Dica do Convidado. Aí a ideia é saber algo, um software, uma ferramenta, uma frase de caminhão, um livro, um site, algo que muda a sua vida, né? Que você usa no seu dia a dia, que simplesmente faz parte do seu dia a dia. Você tem uma sugestão para dar pro pessoal que está nos assistindo?
Tem uma excelente sugestão, principalmente para as mulheres que estão começando ou que estão passando por alguma situação constrangedora dentro do trabalho. É uma frase que eu levo para a minha vida até hoje. Que lugar de mulher é onde ela quiser estar, não onde querem que ela esteja. Lugar de mulher é onde ela quiser estar, não onde querem que ela esteja. É verdade. Essa frase é impactante. Aonde é que Marcela quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? É pergunta difícil agora. Pergunta difícil. É bastante tempo, né? Bastante tempo, bastante tempo. Eu pretendo estar continuando fazendo o excelente trabalho que eu estou fazendo hoje, ter um crescimento linear, né, dentro da empresa e alavancar com a minha empresa. Inclusive, né, depois eu vou estar divulgando melhor a empresa aí e estar realmente alavancando e fazendo bastante sucesso aí. Esse tipo de serviço. Mas essa aula automobilística, você tá apaixonada, né? Apaixonada, eu amo. A área industrial, para mim, é uma área que, assim, mesmo tendo outros serviços, é uma área que eu realmente gostaria e quero estar. Até me aposentar. Show de bola. Não, falta bastante ainda. Falta? Não, apesar tem 23 de achar... anos, tem 23 anos já de carreira aí na área industrial. Não parece, não. Às vezes as pessoas falam que eu tenho 23 anos de idade. Mas é de experiência. Joia. Tem um outro quadro chamado Ping Pong, bem criativo, para não dizer o contrário. A gente faz algumas perguntas rápidas, né? Mas vamos lá. Podemos começar? Vamos. Vamos? Vamos lá. Vamos tomar o vinho. Vamos tomar um vinho, Vamos lá. Deixa eu servir aqui de novo. Aproveitar a pausa aí pra gente complementar essa taça. Gostei do rosé, viu? Bom, né? Boa. É a minha cara. É a sua cara, É a minha cor favorita. É o rosa. E o vinho... Excelente escolha, né? Com certeza. Vou arrumar mais rosé, que eu acho que eu tô sem rosé aqui no estúdio. Vou arrumar uns outros rosés para trazer para cá. Mas, Marcela, o maior mito sobre mulher na engenharia? Que ela é menos técnica. Não existe mulher menos técnica. Existe profissional menos técnico. Mas mulher não existe. Mulher tem que ser tratada como profissional. Como profissional. Que ela é uma profissional. Nós somos profissionais. Assim como qualquer outro. É um mito. É um mito. Achar que o gênero vai fazer alguma diferença sobre sobre a capacidade, né? Sobre... Que é um sexo frágil. Que tem que ter mais cuidado. Não. Trate a mulher como uma profissional. Como ela realmente tem que ser tratada. O que gera mais respeito na indústria? Cargo ou competência? Competência. Para a mulher, competência. Competência? Para a mulher, competência. É o meu ponto de vista. Porque a competência, você tem que ter respaldo para falar e para continuar na sua tese afirmando que você sabe o que você está falando. Então, se você não tiver a competência para sustentar o que você sabe, o que você está confirmando que é o correto, você acaba não sendo vista dentro de uma empresa. E aí cai naquela coisa que você vai entender, as pessoas vão entender que você não é para estar ali. Aquela coisa de cota, né? Aí já começa já com aquelas especulações. Pô, ela tá aqui só por causa da cota, não é porque ela é competente, não. Então, a competência pesa mais. E você foi formando essa competência, além da formação acadêmica, com suor. Suor. Muito suor. E teve uma outra empresa que, inclusive, foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Já trabalhei em vários ramos, tá, gente? Já trabalhei no ramo de alimento, petróleo, mineração e automobilístico, né? Então, quando eu trabalhei na área de petróleo, eu acho que até é um pouco mais do que a mineração. Então, a área de petróleo, eu trabalhei em outro estado, em Mossoró, e meu gestor era sensacional. Ele confiava em mim cegamente. Então, foi uma época na minha vida profissional que talvez tivesse sido a melhor. Não que na BIG não seja, né? Mas diante do que eu já passei no passado,
porque Naquele momento ali você estava vivendo. Aquele momento eu estava radiante. Então, eu consegui fazer várias coisas. Eu era coordenadora de manutenção. Eu coordenava 200 pessoas, entre todas as disciplinas. Não era nem só automação. Era elétrica, instrumentação, automação, Mecânica. civil, mecânica, cadeiraria e ferramentaria. E os meninos eram bem solícitos comigo, eram bem competentes, aceitavam mudanças. Então, eu fiz muitas entregas lá. E foi muito legal, muito bacana. O meu gestor, ele realmente me deixava muito à vontade. É tanto que os indicadores simplesmente cresceram. De 86% indicadores e ficou em 100% durante muito tempo na minha jornada. Até o final da minha jornada, foi quando eu voltei para Bahia. Uhum. Bahia. Ou seja, a competência foi efetivamente, porque o indicador não olha sexo, né? Não olha. Exatamente. Não quer saber se é Marcela ou Marcelo, né? O indicador é resultado final. No final do mês lá, para você gerar aquele indicador ali, é o resultado que foi conquistado, né? Nossa, foi surreal. E a forma de liderar, né? Aí eu acho que falo ao contrário, talvez, não sei, a impressão que eu tenho, pode ser do meu dia a dia, a vivência, mas a mulher sabe liderar melhor, tem um lado mais humano, consegue liderar pelo fato de ser mãe, né? Consegue liderar melhor a equipe e isso trouxe com certeza resultados, né? Eu acho que as empresas só têm a ganhar, né? Trazendo mulheres gestoras em cargos de liderança, eu acho que só tem a ganhar, não? Com certeza. Inclusive lá, a gente tinha um grupo de roda de conversa, elas com elas. Foi uma coisa inovadora que foi criada por mim mesma, onde a gente tinha todo mês um encontro entre elas. Onde a gente criava fortalecimento, quando tinha alguma coisa desconfortável na área, a gente conversava sobre isso. E a gente batia um papo para poder estar aprendendo, para as meninas estar aprendendo a se posicionar. Então, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. O maior erro que jovens engenheiras cometem no início da carreira é desistir. Desistir do que você acredita ser o melhor para você, por conta desse assédio, dessa discriminação, desse racismo que, vamos dizer assim, não deixa de ser com a mulher. Então, é o pior erro. E aquela frase que eu falei, né? Então, assim, você quer estar lá, então você pode estar, basta você querer. Você deve conhecer, imagino eu, alguns casos de mulheres que desistiram? Sim, conheço. Uma técnica, depois que eu saí dessa empresa, essa técnica de elétrica, ela desistiu e foi para uma área totalmente diferente, foi dar aula. Não que... Mas era uma coisa que ela gostava de fazer, né? Saiu totalmente. Ela gostava de estar no chão de fábrica, gostava, saiu. Mas saiu. Ou seja, o ambiente de trabalho não conseguiu conviver com aquele ambiente de trabalho, né? Não conseguiu. Você está de parabéns, porque você passou por vários problemas e você se manteve na linha e está na área até hoje, né? Às vezes as pessoas têm medo de chegar até a mim, viu? É? Porque realmente eu me blindo totalmente. Uhum. E ninguém, em nenhuma hipótese, bate pé firme numa decisão ou num questionamento que eu sei defender da melhor forma possível para poder... Claro que a gente não pode enxergar apenas de um lado, a gente tem que dar o 360 para poder entender se o que está sendo falado é realmente a única forma de, como já aconteceu, né, de ser a melhor decisão. Mas eu jogo a minha tese, eu falo sobre por que eu acho que aquela alternativa é a melhor e eu uso a minha estratégia tecnicamente até o final. Se tiver uma outra pessoa, aí eu dou a oportunidade para outra pessoa poder estar interagindo para a gente avaliar qual é a melhor situação, como já aconteceu, da gente chegar no consenso com os engenheiros. Inclusive, o processo de padronização na BID é sempre liderada por mim, mas não diretamente é feito por mim, mas eu que dou a palavra final, chamo as pessoas para a gente fazer o consolidamento, né? Se realmente é a melhor estratégia, de forma de que todo mundo concorde com o que está sendo feito. A gente dá a oportunidade, mas tecnicamente... Como é que você consegue gerenciar? Você falou que você tem que se blindar muitas vezes, né? E se blinda dos assédios e etc. Mas como é que você consegue fazer de tal forma conciliar
entre você conseguir se blindar, mas não bloquear o acesso a você das pessoas que efetivamente precisam. Ou seja, como é que você consegue andar, né, navegar ali entre o fio da navalha para não se bloquear, no sentido que as pessoas não cheguem até você e efetivamente conseguir se proteger. Como é que é esse andar aí? Já aconteceu de alguém começar a brincar. Não, vamos fazer isso. Por exemplo, você está aqui para trabalhar, eu estou aqui para brincar. Porque se você quiser brincar, a porta está ali aberta. Agora, se você quiser começar a falar sobre trabalho, a gente fala. Então, é basicamente cortar o que está sendo falado desde o início. Para não dar margem, para poder evoluir e dizer que você está dando brechas para poder estar tirando o seu mérito de estar onde você conseguiu estar. Uhum. A indústria mudou para as mulheres ou as mulheres mudaram para a indústria? É óbvio que as indústrias estão mudando para as mulheres. Estão se rendendo. Estão se rendendo. É como eu falei, né? Tem várias indústrias que estão se adaptando para estar recebendo mais o público feminino. Como essa outra que eu comentei lá no passado, na nossa primeira conversa, lá no início da nossa conversa, que elas fazem, que eu não acho legal a questão da cota, mas elas colocam aquelas vagas afirmativas para mulheres, fazem incentivo de rodas de conversa, fazem grupos de inclusão, né, para entender o que está ruim, o que não está. Então, nessa oportunidade dessas conversas de inclusão, é a oportunidade que a mulher tem de dizer o que está desconfortável. Eu acho isso bacana, né? Então, a questão do banheiro, né? Já trabalhei em empresas que realmente teve que aumentar a questão do banheiro justamente porque estava tendo mais mulheres né, sendo contratadas. Então, a empresa realmente está se moldando, está realmente criando esse ambiente mais acolhedor, dando a oportunidade realmente de ter mulheres efetivamente dentro da empresa. Isso vem mudando ao longo dos anos, assim, não é algo que não foi uma virada de chaves assim, a partir de hoje a gente está, né? Isso é algo que vem mudando ao longo dos anos. E eu acho que vai mudar bastante ainda, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai perceber as mulheres em cargos de liderança e diretoria, gerência, diretoria, presidência de empresas. Eu acho que a gente vai começar a perceber bastante mudança ao longo dos anos Vai ainda sim. aí, né? E eu te falo mais. Eu falo que, assim, hoje já não tem muitas mulheres na indústria porque elas não estão chegando. Então, convido todas vocês aí para poder estar entrando nesse ramo de indústria aí, realmente estar fazendo curso técnico, se realmente é uma área que gosta, para poder estar ganhando mais espaço dentro da empresa. Não é porque não tem mulheres, não tem mulheres competentes dentro da empresa. É por isso que não tem, porque a oportunidade está aí para todo mundo. Uhum. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória na indústria? Desafiador para mim foi o momento quando eu estava grávida. Eu tinha até comentado com Imaginei você. Imaginei que a resposta seria essa. Não tem outra. Pelo que a gente conversou aqui. Os hormônios no organismo muito mais sensível. Nossa. Então, assim, juntou tudo. Um chefe, né, complicado. Para não dizer o mínimo, né? Complicado. Né? Então, acho que é o momento mais desafiador. Em compensação, foi o momento mais feliz hoje da sua vida, com certeza. Para mim, minha filha foi minha fortaleza. É minha fortaleza, meu porto seguro. É o que me faz seguir firme. É o que me faz olhar para trás, chegar em casa, em vez de estar cansada e estar feliz e para estar com ela. Apesar de ela ser muito questionadora, pensa a minha questionadora. Mas eu acho que você, por ser pai, você deve ter o mesmo pensamento do que eu. Eu tenho em dose dupla, né? Porque eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. E aí, vai ver a Monique médica daqui a alguns anos? Certeza. Bom, a gente tem aqui no podcast, a gente tem uma tradição, que é o convidado a assinar a rolha. Eu vou te pedir para você assinar a rolha, colocar a data hoje que nós estamos gravando, autografar. Eu vou guardar ali, assim como os outros convidados, né? Deixa eu ver que dia. Hoje são 20. A data de hoje é assinar, autografar. Que legal. Dar um autógrafo e bota a data de hoje que nós estamos gravando. E aí eu vou guardar com muito carinho. Mas, olhando pro futuro aqui, enquanto você assina aí, tá? Olhando pro futuro... Oi?
E botar Marcela Táxima, Marcela porque Táxima. é a única. Com Marcela com 2 L's também. Com 2 L's também. Olhando para o futuro, como é que você espera que a indústria esteja, né? As próximas gerações, não é sua filha que vai parar, talvez, quem sabe, né? Tá com 12 anos, pode mudar muito ainda, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Mas, assim, qual o ambiente que você espera na indústria para as próximas gerações encontrarem? O que você acha que vai mudar muito? Eu acredito que o ambiente vai estar mais leve para trabalhar, né? As pessoas vão estar mais sensíveis em aceitar a pessoa como ela é e entender que cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de se comportar, que a gente não tem que ser rotulada, não tem que ser perfeita para poder estar em um cargo, uma profissão. Então, eu acredito que o ambiente vai estar mais leve, vai ter um ambiente mais acolhedor. A gente está encaminhando para isso. Eu acho que está indo bem. Tá, a gente está indo, obviamente, tem caminho a trilhar ainda, com certeza, mas ele está sendo trilhado. Tá, sim. Com certeza. Olha eu aqui. Cadê? Ó, o autógrafo da Marcela. Não, peraí, tá de cabeça para baixo? Não, tá certo, velho. Tá certo aqui? Ou Tá tá de cabeça para baixo? Tá de cabeça para baixo. Não, tá certo. Tá certo? Tá certo. Deixa eu mostrar aqui para a turma que tá enxergando aqui com a data de hoje. Show! E esse vinho, você escolheu Bezuga. Que recepção maravilhosa. Que acolhimento muito bom. Não só o vinho, como o queijo, tá? O queijo também, fica à vontade aí. O vinho português, Bezuga aqui. Ó, esse vinho rosé. Show de bola. Muito bom. Alguma coisa a gente esqueceu de comentar, de falar? O que você lembra de alguma coisa que a gente... Não, acredito que não, mas a divulgação... Falou bastante. Falou. Se eu quiser entrar em contato com Marcela, como é que eu faço? Tem o meu LinkedIn, né? LinkedIn? Profissional. Mostra o LinkedIn aí. Como é que... Massa. Marcela Táxima. Então, essa é a melhor forma de entrar em contato. Hoje tem aí o LinkedIn, lá tem meu contato também. Tem as minhas experiências, alguns projetos também que eu posto sempre. Joia. Eu acompanho lá de vez em quando, tem umas postagens lá. Falo muito sobre empoderamento. Massa. Bastante. Show. E o Instagram é isso? E tem o meu Instagram da empresa, né, que eu tô alavancando aí. Tô iniciando. Então, a ideia dessa empresa é realmente fazer consultorias, né, em projetos, a parte de toda a solução técnica relacionada à elétrica e automação. Para mecânica, eu tenho um parceiro, né, que está trabalhando junto para esses pequenos serviços, mas a parte elétrica e automação é o meu forte, e também faço treinamentos, se precisar, relacionado a todas as ENRs. Normatec 0.0? Isso. Show de bola. Acho que aí consegue entrar em contato contigo. Consegue. Tem um número também ali, e-mail. Joia. Marcela, muito obrigado. Acho que foi muito legal o bate-papo aqui. Eu gostei bastante, aprendi muito, foi bastante enriquecedor. Acho que as mulheres... Tentei fazer uma homenagem aqui para as mulheres na área da indústria. Espero que tenha contribuído, que tenha gostado. Se quiser deixar alguma mensagem para a turma, quiser olhar para a câmera aqui e falar com o Monique. Eu só tenho a agradecer, né, ao convite que foi feito. Acho que é muito bom essa troca de experiência, né, para entender como é que está o ambiente. Também a questão de a gente conhecer também as outras áreas das pessoas, saber o que as outras pessoas fazem. Eu acho que é muito bacana. Esse trabalho que você está fazendo é muito bom. Inclusive, eu já falei isso para você, né, que é muito bacana a ideia de quebrar o técnico com vinho, com queijo, né, e falar de forma descontraída sobre realmente o que tem no mundo, né, que às vezes a pessoa não entende. Eu agradeço demais aí o convite, muito obrigada. Show. Obrigado. E para minha filhota, um beijão, meu amor, minha mãe. Um beijo para minha mãe e pro meu pai. Um beijo pra mãe e pro meu pai e pra você. Pra você. Obrigada, gente. Valeu. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Assenta o dedão no like aí que vai fazer esse vídeo chegar para mais gente aí. Valeu, obrigado. Tchau. Fui.